E o pessoal pensou que Pikachu não ia perguntar, né? Mas Pikachu vai perguntar. Dione, outra polêmica foi essa sua expulsão contra o Botafogo. Sim. E aí, obviamente, você acompanhou, né? Em todas as redes sociais aí, a especulação que Dione ia ser contratado pelo Botafogo. Como é que você recebeu essas, eu vou dizer críticas, isso não é uma crítica, né, Marcelo? As Mas falas, né? essas falas, né, que você estava contratado. Muito difícil, né? Porque achou no começo, acho que, pô, fiquei muito triste mesmo com isso. Como eu falei, essa foi uma fake news mesmo. Até depois eu vi algumas pessoas que mandaram pra mim, pô, camisa 10 está acertado com o Botafogo e tal. E nunca teve isso pra mim. Nunca teve nenhuma procuração até o momento, antes de eu jogar na semifinal do Botafogo, certo? E, pô, mais do que ninguém, pô, eu trabalho dia a dia, trabalho com meus companheiros, não seria capaz de fazer uma coisa dessa com meus companheiros de equipe dentro de campo, pô. De envergonhar minha família. Até uma vez, eu não sou, eu não, até então acho que eu, pô, não iria falar, mas vou falar agora. Eu respondi uma pessoa só do meu Instagram. Pô, eu recebi mais de 1.000 mensagens. Eu acho mais de 1.000 mensagens. Uma pessoa falou assim pra mim, como tu tem coragem de fazer uma coisa dessa, seu covarde? Você não tem vergonha? Acho que sua mãe tem vergonha de você. Uma pessoa chegou e falou isso pra mim. Aí eu cheguei e falei assim pro cara, falei, meu amigo, primeiramente eu falei assim pra ele, boa noite. Eu respeito o que você fala, mas é bem assim, ó, se eu fosse um cara covarde, cheguei e falei pra ele, eu não jogaria com 10 dias após uma cirurgia, 11 dias após uma cirurgia. Eu voltaria a jogar depois de 2 meses, que seria o... Porque se desse alguma coisa, problema no meu joelho, poderia minha carreira acabar aqui mesmo. Cheguei e falei também, eu não jogaria depois de eu ter trincado 2 costelas um jogo. Eu não poderia. Se eu tocar aqui, se eu tomasse alguma pancada aqui, chegaria, provavelmente perfuraria meu pulmão. Dione, até hoje eu tenho uma pancada na costela aqui. Que se eu dormir desse lado aqui, tá? Eu acordo de manhã. Quando eu Sente. inspiro, eu Dói. sinto. E eu Sabe? fazia, pô, Dói fazia uma demais. semana, não fazia nem uma semana, eu cheguei e falei. E eu cheguei e falei, pô, e primeiramente eu sou um homem de caráter, pô. Minha família, eu vim de família humilde também, eu não sei da sua e tal, mas eu só peço isso que você falou, não é verdade. Acho que você falou de cabeça quente, até respondi essa pessoa. Falei assim, mas o resto é que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família e tá tudo tranquilo. Aí acho que até a pessoa chegou e falou, pô, me desculpa, não, eu particularmente não sabia disso. E eu cheguei e falei, pô, acho que mais do que ninguém, outra coisa que aconteceu também, uma surpresa pra mim. Minha família é de Curitiba, né? Pô, meus irmãos são muito fanáticos por futebol também. E eu não sabia, tava no hotel, a gente fica no hotel, né, concentração e tal, no dia do jogo, no sábado. E a gente é muito apegado, né, eu tenho mais 2 irmãos e tal. Aí meu irmão caçula mandou uma mensagem pra mim, era meio-dia e meio. Ah, onde você tá? Aí, tipo, eu respondi, não, tô aqui no hotel, né, e tal, você... Ah, então desça aqui que eu tô aqui embaixo. Ele veio lá de Curitiba assistir o jogo, velho. Sem me avisar assim nada, de surpresa. Tipo, me contou dos stories do Instagram pra mim não ver que ele tava viajando. Ele até falou que a minha esposa sabia também, não me falou nada, pô. E quando eu desci, tipo, a gente se abraçou, chorou, entendeu? Sabe, tipo, pô, e se as pessoas sabem disso, pô, como é que eu ia ter coragem de fazer uma coisa dessa dentro de campo, entendeu? Como é que eu ia ter coragem de ser o mau caráter de estar com um contrato? E se eu cheguei e falei isso mesmo antes de ter o jogo da semifinal, se o Muro, eu cheguei e falei pro meu empresário, ó, se tiver alguma coisa, não fale nada pra mim. Eu falei pra ele, se tiver alguma coisa, se tiver, eu não quero que você fale nada pra mim. Se você for falar pra mim, eu quero que você fale depois que passar esses jogos. Cheguei e falei pra ele. E aí quando aconteceu que o meu irmão vir lá de Curitiba, chegar de surpresa, pô. Mais do que ninguém eu queria estar dentro de campo. Mas infelizmente até falo, eu sei que, pô, não tem justificativa pô, pelo que eu fiz. Mas eu também sou ser humano. Pô, eu também, pô, às vezes eu perco o controle, a tensão do jogo, o jeito que foi, mais que ninguém eu quero ganhar dentro de campo, eu quero dar minha vida dentro de campo pela minha família, pelos meus companheiros que estão lá. E como eu falei, foi muito difícil quando eu desci o vestiário, cheguei no vestiário, eu tava sozinho assim, comecei a olhar pra baixo e só comecei, tipo, passava milhões de coisas na minha cabeça, velho. Milhões de coisas na minha cabeça. E até então, depois eu me desculpei com meus companheiros lá no vestiário e todos eles vieram me abraçar assim. Sabe? Não, a gente vai correr por ti. A gente vai correr por ti, que a gente sabe que tudo que você fez pela gente, velho. E foi um momento difícil, mas eu acho que eu tava com a minha família, até, pô, mandaram mensagem pra minha família, mandaram mensagem pra minha esposa também, sabe? Tipo, mensagem de pessoas que
ruins, né? Que não tem o que fazer. Mensagens ruins mesmo, sabe? Mas eu falo que nosso Deus é maior e eu sei que da pessoa que eu sou e minha família também. E como eu falo, só pra deixar bem claro pro torcedor e se depois teve alguma proposta, eu cheguei e falei meu empresário, na hora eu cheguei e falei, ó, professor, meu empresário, eu falei, eu respeito a instituição do Botafogo, como eu respeito do 13, respeito toda a instituição. Mas no momento eu não tenho cabeça pra me pensar nisso não, e eu só. E quando depois eu falei, depois que passar essas coisas, a gente pensa o que a gente vai fazer na frente.